Bzzz, doing. O que foi isso no seu braço? Uma abelha, ótimo. Não é exatamente uma sensação agradável, é doloroso, coça, irrita, assusta. Todos nós já passamos por isso, então essas sensações acontecem porque a abelha pica com o ferrão na pele e libera um pouco de veneno. Ele contém proteínas que causam dor e podem afetar o sistema imunológico e as células da pele. Mas isso nada se compara ao que a abelha tem que passar. Coitadinha. Você vai ficar bem depois de algumas horas, mas e ela? Nem tanto. As abelhas normalmente não picam as pessoas, a menos que se sintam ameaçadas ou se você acidentalmente pisar nelas. O problema é que depois de uma ferroar você, ela não consegue tirar o ferrão da sua pele. A única maneira de se libertar é deixá-lo para trás. Esse ferrão, porém, não é apenas um belo mecanismo de defesa. Ele também contém partes do aparelho digestivo, nervos e músculos, que são, infelizmente, essenciais para a abelha viver normalmente. Então sim, depois de perder tudo isso, essa minúscula criaturinha não sobrevive. Caramba, pobre abelhinha. Além disso, trata-se de um animal muito legal, com 5 olhos, 2 pares de asas e 6 pernas. E um excelente instinto de sobrevivência, sem contar que existe há muito tempo, 130 milhões de anos para mais. Imagina só quais espécies antigas esse inseto picava. Em sua maioria, as abelhas da colmeia são chamadas de operárias, e a chefona é a rainha. Ela põe cerca de 2.000 ovos por dia. Parece muito? Bem, a colmeia contém em média 50 mil indivíduos, e eles desaparecem após somente uma picada. Eu acho que ter uma experiência dolorosa e coceira não parece tão ruim quando se tem apenas uma abelha no seu braço. Imagine a colmeia inteira. Pode parecer que as abelhas simplesmente voam sem rumo ou usam sua visão para decidir para onde vão, mas esses insetos legais são bem organizados e contam com um sistema de transporte super complexo. Imagine planejar uma viagem de aventura, só que desta vez sem estradas. Eu não consigo nem chegar na academia sem GPS, ou se eu parar em uma lanchonete no caminho. Mas as abelhas são muito mais ligadas do que nós e usam linhas B. Bem, eu pelo menos chamo assim. Trata-se basicamente de uma série de rotas para insetos, e esses animais tendem a seguir através das cidades ou pelo campo. Esses caminhos ligam todas as áreas da vida selvagem que existem. É como se fosse um sistema ferroviário das abelhas. A minha favorita entre elas é a mamangava de cauda amarela clara. Ela tem um corpo oval coberto por pelos densos e um cérebro do tamanho de uma semente de papoula. Considerando o quão pequena é, isso é realmente impressionante. Como consegue ser tão esperta? Os cientistas fizeram um experimento em que treinaram um grupo delas para jogar futebol de abelha. Elas aprenderam até a fazer gol em troca de uma guloseima doce e açucarada. Essas mesmas abelhas têm outra habilidade incrível. Usam suas pegadas fedorentas para distinguir entre cheiros de estranhos e das suas próprias parentes da espécie, e conseguem até reconhecer o próprio cheiro. Mamangavas, nós sabemos seu segredinho. Vocês têm chulé. Então temos a abelha rainha. Ela é a única na sua colônia e qual a sua principal tarefa? Pôr ovos. As pessoas costumam achar que a rainha está lá para mandar o que as outras abelhas devem fazer. Sim, mas não exatamente. Ela tem uma certa influência, mas mesmo sem a chefona, a colmeia funciona muito bem. Cada indivíduo na colmeia tem seu trabalho e conhece suas funções e tarefas diárias por causa de seus instintos e dos sinais químicos que detecta e usa. Então, acho que ninguém precisa dizer como se comportar. Esses sinais químicos são sua forma de comunicação. Ah, e todas sabem como fazer isso funcionar. Elas mexem os corpos em ângulos específicos por um determinado período de tempo. E é assim que enviam mensagens umas para as outras. Se algo acontecer com a rainha e ela não sobreviver, as operárias criam uma nova. Sim, não encontram uma, mas meio que elegem a nova monarca. Elas escolhem uma larva jovem e alimentam a futura majestade com uma comida especial chamada geleia real. Essa larva sortuda pode então crescer e se tornar a nova rainha. As abelhas são rápidas, batem as asas quase 200 vezes por segundo. As 8 flexões que eu consigo fazer em 1 minuto não parecem tão impressionantes. Cada abelha produz cerca de 1 colher de chá de mel durante a vida. Para produzir 450 gramas da guloseima, elas precisam voar o equivalente a uma volta ao redor do globo. Essas figurinhas trabalhadoras fazem cerca de 100 milhões de viagens e visitam em torno de 2 milhões de flores para coletar néctar suficiente para produzir o seu mel. As abelhas dormem de 5 a 8 horas por dia. Assim como nós, descansam à noite. Seus cérebros são muito ativos quando estão descansando. Alguns cientistas acreditam que esses animais sonham, assim como nós. Quando chega o inverno, muitos insetos substituem a água corporal por uma substância química especial chamada glicerol. É um tipo de anticongelante natural que os ajuda a permanecer vivos em baixas temperaturas. No entanto, as abelhas apenas se amontoam na colmeia para manter o aquecimento. Tudo bem, chega de falar delas. Vamos dar uma volta pelo reino animal em busca de fatos malucos.
O morcego pode comer 1000 insetos por hora se estiver com uma fome insana. Ele é o único mamífero que consegue voar e os ossos das pernas dele são tão finos que a maioria dos indivíduos da espécie nem consegue andar. A maioria dos insetos não tem orelhas na cabeça, e sim ao longo do corpo todo. Os caracóis podem dormir até 3 anos sem acordar. As lesmas possuem 4 narizes, então é melhor que fiquem longe daquelas mamangavas chulezentas. As borboletas são animais bastante simples e práticos, que sentem os sabores com os pés e só se alimentam de líquidos. Elas têm sangue frio, então se a temperatura ficar abaixo de 13 graus, não conseguem voar, procurar por comida ou escapar de uma situação complicada. Sua principal tática de defesa é a camuflagem, que funciona muito bem até esfriar. A estratégia oposta é ter padrões vibrantes e coloridos que permitem que todos saibam onde estão. Agentes ambientais em um aeroporto podem escoltar um cervo para fora da pista de aviação. Eles podem manter uma família de patos longe do lago do aeroporto. Podem até espantar guaxinins rebeldes escondidos em prédios de terminais. O que eles não podem fazer é lidar com abelhas. Em agosto de 2012, centenas e milhares de abelhas enxamearam o corpo de um avião da Delta Airlines rumo à cidade de Nova York. Isso aconteceu quando a tripulação se preparava para abastecer a aeronave e carregar a bagagem. Foi necessária a intervenção do mestre apicultor Stephen Repasky. Este já era o 4º enxame com o qual o aeroporto teve de lidar nos últimos meses. Em maio de 2012, quando mais de 15 mil abelhas cobriram uma luz na pista de táxi C, um voo ficou seriamente atrasado. Foi nesse momento que o agente ambiental do aeroporto começou a pesquisar no Google os apicultores nas proximidades. Felizmente, ele encontrou o Sr. Repasky, que mais tarde foi contratado como empreiteiro. Dentro de chaminés, em galhos de árvores, garagens, vigas de sustentação e sótãos, você pode encontrar esses ninhos em todos os lugares da casa. Elas não vão apenas estragar seu piquenique e bagunçar sua comida, ou tentar picar se você as deixar com raiva. Irão também procurar áreas abrigadas no seu quintal para construir o ninho, mais comumente o teto da cobertura de alguma construção externa. O importante é encontrar um local que suporte o peso da casa e de toda a comunidade delas. Isso é o que as vespas do papel gostam de fazer. Um grupo entre as 30 mil espécies diferentes de vespas. Você pode reconhecê-las pela maneira como constroem seus ninhos. A rainha começa sozinha a primeira estrutura. Os machos chegam mais tarde. Quando você vir um grupo maior voando em uma direção semelhante, siga-o. Essas vespas deixam o ninho algumas vezes ao dia para pegar comida, mas sempre voltam para cuidar das jovens e da rainha. Além disso, ficam zumbindo muito alto enquanto fazem o ninho. Então, aí está! Vamos dar uma olhada dentro para conferir o que tem lá. Em geral, a estrutura é em forma de guarda-chuva, feita de um material cinza com textura de papel. As vespas fazem a construção com polpa ou saliva. E os ninhos podem ficar bem grandes. O maior já encontrado tinha 5,5 metros de largura e quase 4 de comprimento. Os das vespas do papel são menores, enquanto os vespões, outra espécie, os fazem ainda maiores, em forma de bola de futebol. A parte externa é a mais dura. As células são mais largas e mais densas. A raiz é a fundação sobre a qual todo o ninho é construído. Dentro ficam as células, onde estão as larvas. As vespas são parecidas com as borboletas e fazem parte de um grupo especial de insetos, que passam por uma metamorfose, um processo no qual o corpo do animal muda ao se tornar adulto. Essas células são, na verdade, berços para os animais jovens que estão prestes a crescer. Conforme as vespas constroem os ninhos, deixam essas células abertas. As rainhas ficam no comando, colocam os ovos nessas células, que se parecem com cilindros ocos, e os selam. Isso forma uma espécie de hexágono, que contém as outras células. Dentro do ninho, tudo é compacto, para que possa caber em um espaço muito apertado e ainda fique com uma estrutura incrivelmente forte. As células são o berço e o casulo ao mesmo tempo. O tamanho é grande o suficiente para que caibam as larvas e as companheiras de quarto. As vespas adultas costumam deixar um pouco de comida com o ovo, de modo que os filhotes, depois de eclodir, tenham a refeição servida. Você pode ver os zangões, que são os machos, circulando de célula em célula. Eles querem ter certeza de que está tudo bem e que cada larva tem comida suficiente. Os ninhos precisam estar com a temperatura estável e alta umidade por causa das larvas. É por isso que esses animais ficam trabalhando duro para isolar o ninho. A maioria dos ninhos tem cúpulas construídas com material vegetal, saliva ou papel. A vespa fica vagando, procurando o material adequado. Quando encontra madeira, a mastiga e mistura com a saliva. Dessa forma, produz uma cola forte e a deposita em camadas finas. Mas estas precisam ser densas para deixar o ninho todo mais forte e resistente.
Tcharam! O núcleo está pronto. A rainha, então, embrulha o ninho em uma espécie de envelope, feito de folhas leves e finas, feitas de polpa macerada, que protege as células internas e limita a entrada. Então só é possível entrar em um pequeno orifício. Dessa forma, é possível manter facilmente a umidade interna e a temperatura. Se você está procurando por mel, está na colmeia errada. Isso é com as abelhas. Ambas as espécies têm corpos pretos e amarelos. Embora as vespas tenham muitas cores diferentes, como azul, laranja, verde, vermelho, e ambas são também quase do mesmo tamanho. As abelhas são mais grossas e têm mais pelos. Já as vespas são mais finas e suaves e têm uma cintura, um pecíolo estreito. Ambas polinizam as flores, embora as vespas façam isso um pouco menos, pois não possuem tantos pelos finos no corpo. Então, o pólen não consegue grudar nelas. As abelhas cultivam néctar para produzir mel, que é o alimento para suas larvas. As vespas são muito mais agressivas e carnívoras, o que significa que levam outros insetos e bichinhos para seus filhotes, ou seus restos mortais. Elas se identificam pelo cheiro, mas também, assim como nós, por padrões faciais exclusivos. É o primeiro caso em que os cientistas descobriram animais identificando rostos, da mesma forma que os humanos. As rainhas reconhecem umas às outras e estão constantemente lutando para estabelecer uma hierarquia na colônia. Isso significa que cada vespa sabe qual está encarregada do trabalho ou da distribuição de alimentos e quem está lá para trazer novas larvas para este mundo. As vespas têm uma vida social abundante, por isso precisam memorizar muitos rostos e também distinguir as que vivem em seu ninho das que não. Elas são úteis para os humanos, pois comem insetos e, com isso, controlam a população de insetos que destroem as plantações. E colocam tanto esforço para construir o ninho. Ainda assim, só duram enquanto estiver calor lá fora. Esses insetos começam a construí-lo na primavera e vivem lá até o outono. As operárias não resistem aos invernos frios. Apenas algumas rainhas conseguem, pois possuem algo parecido com um anticongelante no sangue. E ficam encarregadas de criar uma nova vida para o novo ninho no próximo ano. Quando uma colônia desaparece, algumas outras espécies usam os ninhos desabitados, como as moscas das flores. Elas se parecem com as vespas, mas sobrevivem ao inverno. Assim como as rainhas das vespas, as moscas das flores hibernam em locais protegidos com uma temperatura agradável. Então, os ninhos abandonados parecem perfeitos. Já os vespões até mesmo chegam nos ninhos ativos quando as vespas ainda estão lá e se alimentam de detritos. E nem mesmo são picados. Somente as fêmeas podem picar, e fazem isso quando se defendem. Uma vespa rainha pode viver até 1 ano, enquanto as operárias duram cerca de 22 dias. As colônias de vespas do papel são, em sua maioria, pequenas, têm de 100 a 200 células e até 100 adultas. Alguns ninhos maiores terão 400 células, mas as Yellow Jackets constroem superninhos dos quais você quer mais é ficar longe. Contém até 15.000 operárias. Não procure em cima nas copas das árvores ou fora de casa por um deles. Em vez disso, inspecione nas paredes ou olhe para baixo para não pisar neles, pois são feitos nos subterrâneos. Mesmo que sejam menores do que outras espécies, as Yellow Jackets são muito mais agressivas. Elas possuem um forte instinto quando se trata de proteger os ninhos. Então, ficarão furiosas se você perturbar a paz delas e tentarão picar várias vezes. E são capazes de fazer isso, ao contrário das abelhas, que só podem picar uma vez. O som que você escuta quando há abelhas por perto não sai da boca delas, e sim das asas, pois os insetos estão voando super rápido. Quando as abelhas estão no ar, as asas fazem uma vibração que o ouvido humano reconhece como um zumbido. Ele é extremamente alto quando a abelha em questão é pequena. As maiores batem as asas menos vezes, então o zumbido é mais baixo. Os insetos produzem esse barulho quando vão tirar pólen da flor, pois mexem seus corpos e asas. Aí, o pólen se prende a eles, que voam em direção à próxima flor e depositam o pólen ali. Esse processo é chamado de polinização. Você também ouvirá as abelhas zumbindo quando estão defendendo suas colmeias ou a si mesmas, principalmente no caso de se aproximar demais do habitat natural delas. O zumbido funciona como uma espécie de alerta para dar o fora dali, ou para se preparar para encarar sua fúria. Ai! Essa doeu! Mas ei, o que... Ai, isso foi mais uma ferroada? Nesse caso, não é uma abelha. Ela só pica uma vez. Quando isso acontece, você vê o ferrão fincado na sua pele. A abelha não pode pegar o ferrão de volta. E como este tem nervos, músculos e faz parte do trato digestivo, o animal acaba morrendo. As vespas mandarinas não têm esse problema. Elas podem picar várias vezes, quantas forem necessárias. Ao contrário de muitas abelhas, possuem um ferrão sem farpas. Não é aconselhável chegar perto ou mexer com o ninho delas. Ali,
vivem milhares desses insetos, sendo até 50 mil no verão. A vespa mandarina também não produz zumbidos como as abelhas. Isso acontece por causa das diferenças em seu comportamento. Os zangões e abelhas voam de uma flor para outra para coletar pólen e néctar, que também é alimento para as colônias. Se os vir voando por aí no nível do mato, é porque estão coletando comida para levar mais tarde para o ninho. As mandarinas não são muito fãs de flores, então não precisam bater as asas com tanta intensidade quanto as abelhas. Elas não transferem nem coletam pólen. Essas vespas são predadoras e preferem aranhas, insetos e frutas em decomposição. Se você estiver fazendo um piquenique com uma cesta cheia de comidas gostosas, prepare-se para lidar com essas penetras. Cubra todos os alimentos para mantê-las longe. Elas ficam mais ativas no verão e no início do outono. As mandarinas começam suas colônias na primavera. A rainha solitária faz tudo sozinha. Primeiro precisa sobreviver às condições difíceis do inverno, para depois botar seus ovos. A colônia, então, cresce durante a primavera e o verão. Quando o inverno chega, a velha rainha já terminou sua missão. Então pode passar a coroa para a nova monarca, que começará o novo ciclo. Todas as outras vespas da colônia morrem também. Tanto as vespas mandarinas quanto as abelhas têm corpos pretos e amarelos, praticamente do mesmo tamanho. As abelhas são mais peludas e redondas, enquanto as mandarinas têm menos pelos e são mais magrinhas. Também são lisas e esguias e têm uma cintura que conecta o abdômen ao tórax, que fica preso à cabeça. As abelhas vivem em buracos nas árvores ou em ninhos que os apicultores fazem para elas. As mandarinas preferem fazer seus ninhos em canos expostos, buracos em paredes, móveis velhos e até debaixo do chão. Elas procuram por buracos feitos por roedores e geralmente fazem ninho em lugares sem grama. Então é fácil pisar nelas acidentalmente ou incomodá-las com um cortador de grama. E são muito mais agressivas e ferozes do que as abelhas, já que são predadoras e possuem um instinto muito forte para proteger seus ninhos. Elas costumam ir atrás das pessoas que violam sua paz e podem perseguir o intruso por longas distâncias, se necessário. Passarão por todos os obstáculos e esperarão o momento certo de se vingar. Se estiver correndo delas, não entre na água e mergulhe, pois elas ficarão esperando pacientemente até que você saia de lá para respirar. Não corra desesperado, balançando os braços, pois isso as fará voar mais rápido e com mais fúria, uma vez que o verão como uma ameaça. Apenas levante as mãos e proteja os olhos primeiro. Depois, comece a sair devagar. As abelhas picam apenas quando não tem outra escolha. Elas não são más por natureza. Assim como as vespas, só são hostis quando se sentem ameaçadas. As mandarinas são mais irritadiças. Quando avistam se aproximar algo que consideram perigo, liberam certas substâncias químicas que alertam a família. Então todas começam a perseguição. As vespas conseguem fazer ninhos de papel. Primeiro mastigam pedaços de casca de árvore e depois os cospem. Assim tornam o papel mais firme. Todas parecem ser iguais para nós, mas as vespas se reconhecem pelos traços faciais diferentes de cada uma. Elas têm cores malucas, incluindo verde, azul, vermelho e alaranjado. O menor inseto do mundo é uma vespa parasita, que geralmente é chamada de vespa fada voadora. Os machos são cegos, não têm asas e possuem mais do que 0,1 milímetro de comprimento. Existem mais de 30 mil espécies de vespas, mas apenas 2 grupos no geral. As sociáveis convivem em colônias e as solitárias preferem um ninho próprio e vivem sozinhas com seus filhotes. As sociáveis utilizam seus ferrões como ferramentas de defesa. As solitárias os usam para caçar, junto com o veneno que carregam dentro deles. E não costumam picar pessoas, nem nos perseguem. Elas ajudam os humanos controlando as populações de insetos nos pratos delas. As vespas da lama são parentes próximas das formigas. As próprias formigas surgiram como um tipo de vespa predatória, mas tem muito mais a ver com as abelhas do que com as vespas sociáveis. E todas compartilham a mesma árvore genealógica. Elas se espalharam por todo o território seco do planeta, povoando cada ecossistema que se possa imaginar. Há mais de 10 mil trilhões de formigas em nosso planeta. Um estudo feito em uma das florestas tropicais aqui do Brasil diz que a massa total de formigas que vivia naquela região era cerca de 4 vezes maior do que as massas de todos os répteis, mamíferos e anfíbios juntas. Aqui está um fato engraçado. Apenas as abelhas fêmeas podem picar. Os machos, chamados de zangões, nem têm ferrão. Isso acontece porque o ferrão é basicamente um dispositivo modificado de postura de ovos. A rainha também tem um. Ela é cerca de 2 centímetros maior do que a média das operárias e aproximadamente 2 vezes maior que uma operária. Por causa disso, muitas pessoas pensam que a picada da monarca dói mais.
Então vamos nos aprofundar nisso. Em primeiro lugar, a rainha raramente pica devido ao trabalho na colmeia. Trata-se da abelha mais importante da colônia, pois é a única fêmea que pode reproduzir. Ela tem duas funções principais. Número 1. Produz sinalizadores químicos que ajudam a unificar o resto das abelhas para que possam trabalhar juntas. Número 2. Põe muitos ovos, até 2.000 por dia. A rainha está cercada por operárias que atendem a todas as suas necessidades em todos os momentos, como lhe dar comida. As auxiliares também coletam e distribuem os feromônios reais, o que as impede de encontrar uma nova monarca. Mas apesar de ser a líder da colmeia e muito maior do que as outras, sua picada é, na verdade, a menos dolorosa. Isso porque as abelhas normais têm ferrões farpados, o que significa que ficam presos na pele após uma picada, dificultando a remoção. O ferrão também contém um veneno terrível, repleto de proteínas. É isso que causa dor e afeta o sistema imunológico e as células da pele. O ferrão continua a bombear o veneno para o seu corpo por mais de 10 minutos, ou até que seja removido. Mas ao contrário das operárias, a rainha raramente sai da colmeia. Seu trabalho principal é botar ovos, e cabe ao resto da colônia protegê-la e também a colmeia. É por isso que as operárias são as que possuem o ferrão mais poderoso. Assim, podem evitar perigos potenciais. A única razão pela qual a monarca realmente precisa se defender é contra rainhas rivais. Por causa disso, ela não precisa desenvolver um ferrão tão terrível. O dela é muito mais suave, ou seja, as farpas não ficam presas na pele, o que pode ser extremamente desconfortável. Embora possa parecer bom, tem algumas más notícias. Por causa dessa suavidade, a rainha pode espetá-lo várias vezes. O ferrão dela está ligado ao trato digestivo, nervos e músculos, todos essenciais para o funcionamento normal do inseto. Quando as operárias picam, não conseguem puxar o ferrão de volta por causa das farpas. E quando tentam se libertar, o fim não é nada bom. Já o da rainha não fica preso, e assim ela não sente nenhuma consequência negativa. De qualquer maneira, a monarca basicamente só vai picar se não tiver nenhuma das guarda-costas por perto, o que é altamente improvável. Qual é o pior lugar para ser picado por uma abelha? Um homem chamado Michael Smith decidiu descobrir. Ele foi picado em 25 partes diferentes do corpo e avaliou cada picada em uma escala de dor entre 1 e 10. O cara descobriu que a área mais sensível era a das narinas, marcando 9 de 10, seguido pelo lábio superior, estimado em 8,7. Os 3 locais menos dolorosos foram o crânio, a ponta do dedo médio do pé e a parte superior do braço. Todos receberam nota 2,3. Mas voltando para a rainha, como uma abelha normal ganha esse título? A monarca raramente precisa ser substituída, pois pode viver por incríveis 5 anos. Ao mesmo tempo, uma operária nascida no verão geralmente tem um ciclo de cerca de 6 semanas. Mas se a rainha morrer ou se mudar para outra colmeia, a colônia precisa ser substituída. Isso requer algo chamado geleia real, que as abelhas babás produzem em suas cabeças. Elas alimentam as larvas de recém-nascidas. Esse é basicamente um superalimento que contém muitas coisas úteis, incluindo vitamina B, proteínas, hormônios e açúcares. Depois de alimentar as bebês por 3 dias, as operárias selecionam apenas algumas larvas e continuam dando-lhes a geleia real. As demais terão uma dieta menos nutritiva. Essa geleia desencadeia novas fases de desenvolvimento para essas que estão em crescimento. E uma das mais importantes é a formação de órgãos especiais para a colocação de ovos. Mas ainda não se entende totalmente como esse processo funciona. Alguns cientistas dizem que não é a própria geleia real que faz com que a abelha se transforme em rainha. Eles acham que é a exclusão de outros produtos químicos vegetais naturais da dieta da monarca. Embora não tenhamos 100% de certeza de como esses insetos especiais aparecem, sabemos porque há apenas uma rainha no final. Quando a primeira surge, ela procura as outras abelhas que foram alimentadas com a mesma geleia real. E então, acaba com a competição. Se várias monarcas surgirem ao mesmo tempo, é hora de pegar a pipoca. Elas vão lutar com tudo em uma batalha dramática até que reste apenas uma. E é assim que as abelhas obtêm sua rainha. As outras habitantes da colmeia também têm trabalhos importantes. Isso inclui procurar comida, cuidar de larvas jovens e construir os favos de mel. Os machos têm um único trabalho, que é acasalar com a rainha. E quando não estão tentando acasalar, comem das reservas de mel e não fazem praticamente nada. As fêmeas ou operárias são responsáveis por todo o resto. Mantêm a colmeia limpa, tomam conta das larvas, cuidam da rainha, armazenam mel, constroem células,
procuram comida, protegem o ninho, polinizam e até alimentam os machos. Cada abelha sabe exatamente que trabalho fazer. Isso ocorre porque hormônios específicos ativam partes da composição genética delas que indicam o que e quando deve ser feito. As abelhas têm 4 fases de trabalho durante a vida. A primeira se inicia cerca de 3 semanas após o nascimento. É quando começam a trabalhar na limpeza das células das quais emergiram. 3 dias depois, entram na fase 2, na qual se encarregam de alimentar as companheiras. Isso dura cerca de 1 semana, quando vem o terceiro estágio. Elas se afastam do centro da colmeia e se tornam ajudantes úteis, construindo os favos de mel e protegendo a entrada da casa. Esse período também dura cerca de 1 semana. Depois disso vem a 4ª e última fase, o estágio de busca por comida. Essa é definitivamente a parte mais perigosa da vida das nossas amigas listradas. É aqui que elas deixam o ninho, procuram pólen, o levam para casa e alimentam a colônia. Também deixam uma pegada fedorenta nas flores, em que tocam ao coletar o pólen. Dessa forma, conseguem descobrir se suas parentes estiveram aqui ou se foi uma estranha. As abelhas apareceram pela primeira vez na Terra há 130 milhões de anos e sobreviveram aos dinossauros. O que as ajudou a sobreviver por tanto tempo foi a estrutura incrivelmente complexa de sua sociedade e o trabalho em equipe. Cada abelha tem seu próprio papel e responsabilidade. Algumas delas constroem e consertam sua casa, algumas abelhas a protegem, outras limpam a colmeia e buscam comida. Mas se você pudesse entrar sorrateiramente em uma colmeia e descobrir como todo esse sistema funciona, o que veria lá dentro? Por alguma razão misteriosa, é fácil para você passar pelas abelhas guardiãs, mas se você fosse uma abelha de outra colônia, elas não o deixariam entrar sem lutar. As abelhas de guarda parecem bastante intimidantes. Elas ficam de pé sobre as 4 patas traseiras na entrada da colmeia, com as patas dianteiras levantadas no ar. Essas abelhas inspecionam todos os insetos que entram na colmeia com suas antenas e patas dianteiras. Cada colmeia tem seu próprio odor, e as guardiãs podem saber se uma abelha pertence à sua colônia ao cheirá-la. Somente as abelhas que vivem na colmeia podem entrar. De repente, você vê algo estranho. Uma das abelhas guardiãs detectou um intruso. Uma abelha de fora deve ter tentado por engano entrar na colmeia errada, mas está carregando uma carga de néctar, e a guardiã deixou entrar. Aparentemente, elas não se importam em aceitar presentes de graça, mesmo de estranhos. Você se sente muito curioso para permanecer ali por mais tempo. A colmeia tem apenas uma entrada. Você percebe que as paredes ao redor parecem estranhas, então olha mais de perto e nota que são revestidas por uma fina camada de alguma substância. É própolis, resina vegetal endurecida produzida por abelhas. Ele ajuda a combater infecções e a curar diversos problemas de saúde. Um pouco mais adiante, você pode ver inúmeros favos de mel. Eles são células hexagonais densamente compactadas feitas de cera de abelha. As abelhas os usam para armazenar alimentos, pólen e mel. É também onde elas mantêm ovos, larvas e pupas. Os favos de mel são fixados às paredes da colmeia. Eles se estendem de cima para baixo e até mesmo nas laterais. Mas você vê passagens estreitas ao longo das bordas dos favos. As abelhas as usam para se mover ao redor da colmeia. Você talvez também consiga passar por um desses túneis. Após explorar o local, descobre que as abelhas armazenam mel na parte superior do favo. Abaixo, existem células que contêm pólen. Em seguida, existem células usadas para manter os ovos com as futuras abelhas operárias. E bem no fundo, há ovos de zangão. Claro, seu objetivo final é ver a abelha rainha, mas não é tão fácil encontrá-la. Primeiro, você se depara com muitas outras abelhas. A maioria delas é de operárias. Elas constituem a maior parte da população da colmeia e são todas fêmeas. Cada uma delas tem sua própria tarefa. A mais comum é a coleta e o transporte de alimentos. Você vê uma abelha deixando a colmeia e decide segui-la. A rainha pode esperar um pouco. Você quer ver como as abelhas fornecem alimento para a colmeia. A abelha está zumbindo à sua frente. Depois de visitar algumas flores, de repente ela começa a balançar enquanto paira em um lugar. Essa é a famosa dança das abelhas. É assim que elas se comunicam. Assim que uma coletora encontra um suprimento perfeito de néctar, começa a executar uma dança muito precisa. Consiste em uma série de linhas retas e oitos no ar. Ao longo da dança, a abelha também balança as asas. Quanto tempo dura a dança significa quão longe está o néctar da colmeia. Cada 75 milissegundos são 100 metros de distância. E a intensidade da dança depende da riqueza da fonte do néctar. Quanto mais forte for o movimento, mais néctar a abelha encontrou. E também tem o ângulo da dança, mostra a direção do néctar em relação ao sol.
A sua abelha deve ter encontrado um monte de néctar. Ela está praticamente vibrando. De repente, ela começa a voar de volta para a colmeia. Você a segue. Lá, a abelha faz uma dança se sacudindo na frente de outras abelhas operárias. É assim que diz às outras abelhas que elas precisam ir coletar alimentos imediatamente. Você decide ficar para trás e apenas observar o que vai acontecer. Logo, as abelhas voltam. Elas trouxeram de volta muito néctar que precisa ser amadurecido e virar mel. A sua abelha faz uma dança de tremor dessa vez. Ela está sacudindo as pernas de uma maneira que faz seu corpo tremer todo. Essa dancinha faz com que outras operárias desçam para processar o néctar. É hora de retomar sua pesquisa. Você mergulha de volta na colmeia e começa a se espremer por pequenas passagens. Se depara com as células onde as abelhas operárias começam a vida como ovos. Uma abelha leva 21 dias para se desenvolver de um ovo até uma operária totalmente adulta. A primeira tarefa dessa nova operária é limpar a célula onde ela cresceu. A célula então se torna um berçário para um novo ovo, e a abelha cuida desse ovo. Mais tarde, alimenta a larva e a mantém aquecida. Durante a próxima fase de sua vida, quando tem de 12 a 20 dias de idade, a abelha começa a fazer tarefas ao redor da colmeia. Ela produz cera, armazena pólen e néctar, constrói o favo, protege a entrada e assim por diante. Quando a abelha completa 20 dias, ela se torna uma coletora. Busca e entrega pólen, néctar e resina de árvore para fazer própolis. Ela também traz água. As abelhas precisam dela para beber e resfriar a colmeia. Em algum momento, você vê algo que parece um quarto de hospital? Lá, as abelhas operárias cuidam das que não se sentem bem. As médicas trazem diferentes tipos de mel dependendo da infecção. Se não houver outra maneira, elas removem uma abelha doente da colmeia. Isso ajuda a evitar que toda a colônia fique doente. E então, também existem as abelhas de controle de temperatura. A temperatura na colmeia é geralmente cerca de 35 graus Celsius. É crucial mantê-la assim, nem mais quente, nem mais fria. Caso contrário, os ovos não eclodirão. Você vê um enxame e instantaneamente entende que são abelhas de temperatura. Aparentemente, a temperatura na colmeia caiu, e agora as abelhas estão tentando aquecê-la. Elas estão vibrando de uma maneira especial, o que aumenta a temperatura corporal. E você pode sentir o ar ao seu redor ficar um pouco mais quente. E se precisassem resfriar a colmeia, iriam buscar algumas gotas de água. Então, elas trariam essa água nas costas. Uma vez na colmeia, as abelhas de temperatura batem as asas muito rapidamente, fazendo a água evaporar e baixando a temperatura. Você avança e logo se depara com uma abelha que não tinha visto antes. Tem olhos enormes, um corpo grande e nenhum ferrão. É um zangão, o único tipo de abelha macho da colmeia. Os zangões também não têm ferramentas de coleta. Seu único propósito é acasalar-se com a rainha e cuidar dela. A vida do zangão não é muito longa. Por um lado, se conseguir se acasalar com a rainha, ele nunca sobrevive ao processo. E se houver escassez de alimentos ou o inverno estiver chegando, as abelhas operárias geralmente expulsam os zangões da colmeia e não os deixam entrar. Uau, isso é extremo! Você continua até que finalmente percebe um berçário. Lá avista uma abelha que tem o dobro do tamanho de uma operária. Sua missão chegou ao fim. É a rainha. Essa abelha é a mais importante para a colmeia, porque é a única que pode botar ovos. Apesar de seu título, a rainha não governa, e seu cérebro é menor do que o de uma abelha operária. Mas ela produz feromônios especiais que influenciam o humor de toda a colmeia. A rainha também dá à luz todas as abelhas da colônia. Quando ela ainda é uma larva, as abelhas operárias a alimentam com geleia real, o que é uma gosma com um teor super alto de açúcar. Uma célula maior junto com essa dieta leva a um corpo maior e a capacidade da futura rainha de emitir os feromônios. Quando a rainha se acasala com os zangões, ela retorna à colmeia. 3 dias depois, começa a botar ovos e nunca para. Ela trabalha muito na primavera, botando um ovo a cada 20 segundos.